quase 15 estádios. Betânia tinha uma distância de Jerusalém de quase 15 estádios. Diga para esta pessoa que está ao seu lado a distância de Betânia para Jerusalém era de quase 15 estádios. Traduza para ele e para ela a distância de Betânia para Jerusalém era de quase 3 quilômetros. Quantos quilômetros? 3. Analise comigo de uma forma racional, sábia e inteligente. Se a distância de Betânia para Jerusalém era de quase 3 quilômetros, a pergunta que não quer calar os meus lábios é: por que Jesus demorou 4 dias para chegar em Betânia? Pergunte para o seu vizinho: por que Jesus demorou 4 dias? Se a distância era somente de 3 quilômetros aproximadamente. Amém? Estamos falando aqui de promessas. A pergunta que eu quero liberar é: quem e quantas pessoas que presentes estão nesta reunião são alvo de alguma ou qualquer uma promessa? Amém. A pergunta que não quer calar os lábios, eu quero usar esta pergunta como base temática para o sermão que Deus nos confiou, é: por que Jesus demorou tanto para cumprir a promessa? Amém? Eu queria que você perguntasse para essa pessoa que está ao seu lado: quanto tempo você está aguardando a promessa? E por que a promessa está demorando tanto para ser cumprida? Alguém tem promessa ainda? Amém. Amados, estamos pousados em um texto muito conhecido por nós outros, em que o apóstolo São João fez questão de registrá-lo e também de relatá-lo entre os anos 85 e 90 depois de Cristo. João no original significa John, gracioso ou agraciado. Era um dos 12 que foi chamado, convocado e elegido por Jesus. E como se não bastasse, era um dos 3 homens de confiança que tinha liberdade, legalidade e acesso total à presença do Mestre. Portanto, se você desfolhar os evangelhos, você vai ver pelo menos em 3 textos, e por que não dizer contextos, distinto e diferenciado, Jesus chamando em particular, e dentro de uma particularidade, Pedro, Tiago e João. Se olharmos para Mateus 17, a transfiguração, veremos que quando Jesus se transfigura em glória, além da presença típica de Elias que no original significa Deus salva, representando o livro dos profetas, e da figura típica de Moisés que significa removido das águas, representando o livro da lei, ali estava Pedro, que no original significa Petros, ou seja, pequenos blocos rochosos de pedra. Ali estava Tiago, que no original significa Deus recompensará, e ali estava João, que significa gracioso ou agraciado. Se olharmos para Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, veremos também uma vez mais essas 3 personagens se prontificando a ser conduzido, por que não dizer chamado em particular, e dentro de uma particularidade para se aproximar de Jesus. O texto nos diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo, um oficial, uma autoridade eclesiástica constituída. Jairo, que no original significa aquele que briga. E o contexto diz que no meio da trajetória, em meio a todo aquele alvoroço, Jesus pede todos para se afastar, todos para se distanciar da casa, ficando com ele somente Pedro, Tiago e João. Se olharmos para o Getsemane, que significa lugar de prensa de óleo, veremos que enquanto Jesus estava agonizando pelo cálice que haveria de beber, a 15 metros de distância, ali estavam uma vez mais Pedro, Tiago e João. E dentro dessa introdução bíblica eu aprendo aqui uma verdade e quero partilhar e compartilhar desta verdade com os senhores. Perceba que Jesus chamou 12. Quanto ele chamou? 12. Chamou 12. Só que em momentos de particularidade, Jesus nunca contava com os 12, contava com 3. O Espírito Santo me confia uma palavra profética que eu quero compartilhar convosco. Nos seus momentos de dificuldade, de adversidade e de particularidade, diz o Espírito do Yeshua HaMashiach para ti nesta noite: não partilhe
e não compartilhe das suas informações com tantas pessoas, somente com aqueles que são mais chegados, somente com aqueles que são de confiança. Se for para partilhar e compartilhar, partilhe e compartilhe com alguém que seja como Pedro, ou seja, firme, pedra fundamental, pedra firme, pedra fortalecida. Se for para partilhar e compartilhar, compartilhe com Tiago, que significa Deus vai te recompensar. Se for para partilhar, partilhe e compartilhe com João, que significa alguém cheio da graça de Deus. Porque se você compartilhar com alguém firme, uma pessoa firme vai ter uma palavra firme para poder te dar. Se você partilhar com alguém que tem recompensa de Deus, esta pessoa vai ser boca de Deus para proferir e profetizar uma palavra de recompensa do terceiro céu. E se você partilhar com uma pessoa graciosa, a graça desta pessoa vai contagiar a sua vida e a resposta de Deus vai chegar. Alguém acredita nisso? Levante a mão da boca e libere uma adoração espontânea e voluntária para Deus. Então entendemos que João não era um discípulo qualquer. Em alguns textos você vai ver que João foi chamado de discípulo a quem Jesus mais amava. Se você for ver na ressurreição de Cristo, além de Pedro correndo e apostando corrida, ali estava João. João era um homem carismático, era um homem que se sabia posicionar, era um homem que tinha um equilíbrio, uma temperança controlada. Portanto, se você for ver a vida típica de João, você vai ver que ele foi autor de um evangelho, 3 epístolas e o livro das revelações conhecido como Apocalipse. Então nada mais justo do que João para relatar esse texto, esse contexto bíblico que escolhemos como texto temático para o sermão que o Senhor nos confiou. A história nos diz, e João está narrando com muita propriedade, que Betânia tinha uma distância de quase 3 quilômetros de Jerusalém. E quando eu li essa expressão, no meu coração acendeu a curiosidade de entender por que Jesus demorou tanto. Se o caminho era de tão somente 3 quilômetros aproximadamente, por que é que Jesus demorou aproximadamente 4 dias? Quantos dias? 4 dias. É bem verdade que, se buscarmos fonte teológica, entenderemos que nos dias que antecediam a Cristo, toda e qualquer pessoa, quando morria, necessariamente se fazia aguardar por um espaço prolongado de 3 dias, como eles não sabiam quem seria o Messias, para ver o que aconteceria com esta pessoa após 3 dias, se ressurgiria ou se ressuscitaria. Mas o contexto está dizendo que Jesus não demorou 3 dias, ele demorou quantos dias? 4. Quantos dias? 4. A palavra Betânia no original significa casa de aflição. Uma aldeia pequena, sem influência, que se localizava à parte vertente oriental do Monte das Oliveiras. Mas ali em Betânia existia uma família muito querida, uma família muito amada, uma família muito especial para Jesus, composta de Lázaro. A palavra Lázaro no original significa socorro de Deus. Composta de Maria, a palavra Maria no original significa cura. E composta também de Marta, a palavra Marta no original significa serva ou prestadora de serviço. Então esta família era uma família muito querida, muito amada, muito especial para Jesus. O contexto nos diz que esta família então contrata um mensageiro. O que ela contratou? Um mensageiro. Não contratou um profeta, não contratou uma profetisa, não contratou um sacerdote, contratou um mensageiro. Qual era a função do mensageiro, pastor? Totalmente distinta e diferenciada da função do profeta e totalmente distinta e diferenciada da função do sacerdote. Enquanto o profeta é aquele que profere ou profetiza alguma, qualquer uma palavra em nome de alguém, o sacerdote é aquele que pega todas e quaisquer questões do povo para poder lançar no altar e interceder pelo povo. O mensageiro simplesmente tem a dispensação e a oportunidade de levar uma mensagem e, como se não bastasse, trazer a mensagem. O contexto diz que eles contratam um mensageiro, e esse mensageiro agora sai da pequena aldeia, casa de aflição, e ele parte agora para Jerusalém. A palavra Jerusalém no original significa temer a Deus com perfeição. Jesus estava em Jerusalém. Onde Jesus estava? Jerusalém. E de repente Jesus foi confrontado pela presença do mensageiro, que se aproxima deles dizendo assim: Senhor, nós temos um problema lá na pequena aldeia. Nós temos um problema no meio daqueles que o Senhor tanto ama. Nós temos um problema, e esse problema está alojado e localizado na vida de Lázaro. Quando o mensageiro diz Lázaro, Jesus ele vai avaliar o caráter pelo nome. É costume dos judeus antigos
avaliar o caráter de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa com o seu nome. Quando fala Lázaro, Jesus logo avalia: Lázaro precisa de socorro, porque Lázaro no original significa Deus socorre. Jesus não perdeu tempo, abre a boca, profere e manifesta uma palavra dizendo assim: olha, esta enfermidade não é mortal, esta enfermidade não é mortífera, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus. Pois bem, era tudo que o mensageiro precisava ouvir. Jesus estava verbalizando a palavra, manifestando a palavra, e como se não bastasse, Jesus estava liberando uma promessa, liberando uma profecia. Note que quem liberou a palavra não foi um homem qualquer, foi o santificador, justificador, Gabi, Gabônio, Messias. Foi Jesus quem liberou e verbalizou a palavra. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: as promessas que têm vindo de encontro à sua vida, de onde tem vindo? De quais bocas tem vindo? E de quem está vindo? Amados, quem liberou uma palavra profética não foi um profeta qualquer. Quem liberou a promessa não foi um homem qualquer. Foi Jesus, a imagem típica de Deus, aquele que não teve a preocupação de ser igual a Deus, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Foi Jesus que liberou uma promessa. Quando falamos de promessa, entendemos que a promessa pode ser definida de duas formas. Quantas formas? Duas. Promessa pode ser definida como promessa condicionais, e promessa pode ser definida como promessas incondicionais. O que são promessas condicionais, pastor? São todas e quaisquer promessa que, para se cumprir, que para se realizar, que para ter seu efeito produtivo, necessariamente se faz uma parcela participativa nossa. Ou seja, a palavra foi liberada, mas se nós, estou pluralizando a expressão se nós, não fizermos a nossa parte, esta promessa nunca terá o seu efeito produtivo, porque se trata de uma promessa condicional. Diga para o seu vizinho: promessa condicional. Para se cumprir na sua vida, além de Deus, depende de você. Quem se lembra da promessa que o Senhor fez a Josué? Josué, que no original significa Yeshua, ou salvação, que também era conhecido como Oséias, um descendente da tribo de Efraim. Efraim, que no original significa terra frutífera. Deus disse assim: olha, todo lugar que você pisar, planta do seu pé, eu vou abençoar, eu vou te dar, eu vou te entregar. Mas existe alguma ou qualquer umas condições. Primeiro, você não pode afastar-se da minha lei nem para a esquerda, e também não pode afastar-se da minha lei para a direita. Antes, você precisa meditar nela dia e noite para fazer tudo conforme nela está escrito, porque então tu farás prosperar o seu caminho e prudentemente tu andarás. Aleluia. O que é isso? Promessas condicionais, ou seja, que para se cumprir se faz necessário parcela participativa nossa. Então, para essa pessoa que está ao seu lado memorizar, diga para ele, diga para promessas condicionais para acontecer na sua vida, além de Deus, só depende de você. Tem alguém disposto a viver ela? Eu sou um. Se tem mais alguém, levante a mão da glória para Deus. A promessa que Jesus estava fazendo, bispo, não era uma promessa condicional. Jesus não disse assim: olha, eu só vou visitar Betânia se Marta jejuar, eu só vou visitar Betânia se Maria se consagrar. Não, ele está dizendo assim: esta enfermidade não é mortal, esta enfermidade não é mortífera, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória. Ele está dizendo assim: ó, eu vou cumprir esta palavra, eu vou cumprir esta promessa, querendo Satanás ou não, querendo os demônios ou não, querendo as entidades ou não, querendo as potestades ou não, querendo fofoqueiro ou não, querendo mexeriqueiro ou não, querendo caluniador ou não, querendo perseguidor ou não, eu vou cumprir a promessa, porque quem fez a promessa, diz o Senhor, foi eu, aquele que serve e que vela sobre a palavra para cumprir. Deixa eu ver se tem alguém que tem promessa. Só quem tem promessa, levante a mão lá em cima. Jesus está dizendo assim: eu vou cumprir. Jesus está dizendo assim: eu vou cumprir. Jesus está dizendo assim: eu vou cumprir. Se tem duas pessoas que acreditam, a primeira sou eu. Se tem mais alguém, arranca a força da alma, tire o nó da garganta, libere uma rajada de glória, misture com aleluia. Se tem promessa, Deus vai cumprir. Ai, tchau,
Oh, meu Deus. Estou sentindo a graça abundante de Deus aqui neste lugar. A pergunta que não quer calar os lábios é: se a promessa era condicional, por que Jesus demorou aproximadamente 4 dias? Se o caminho era de quase 3 quilômetros. Qualquer pessoa em sã ciência e consciência consegue andar, correr ou percorrer 3 quilômetros em aproximadamente 30 minutos. E no máximo 1 hora. 3 quilômetros não é tão longe, não é tão distante, não é tão ausente, que fez Jesus tardar 4 dias para cumprir a promessa. Então a pergunta que não quer calar os lábios é: por que Jesus demorou tanto? Pergunte para essa pessoa: por que Jesus demorou tanto? O mensageiro chega em Betânia e diz assim: ó, fique em paz. O mensageiro chega em Betânia, como disse os nossos irmãos paulistas, e diz assim: fique de boa. Se fosse no Rio, o mensageiro diria assim: ó, fique tranquilo, fique sossegado. Era tudo que Marta e Maria precisavam ouvir. Só que Marta e Maria não estavam contando com o imprevisto do tardamento da promessa. Há quanto tempo você está aguardando a promessa? É verdade, Deus. Demora. Há quanto tempo você está esperando a promessa? Tem gente aqui que já aguarda 10 anos. Quero ir mais além, diz o Espírito Santo, 25 anos. Bolda de pratas. Aí sim, hein? E a única coisa que vem à sua mente, seu consciente, seu subconsciente, é: por quê? Até agora a promessa ainda não se cumpriu. Será que o problema está em Deus? Não. Será que o problema está no profeta ou na profetisa que foi instrumental de Deus para antecipar e anteceder a promessa? Não. Então onde está o problema? Onde habita o problema? O porquê a promessa está demorando tanto? Existem 2 explicações para esta questão. Primeira, o contexto nos diz que quando Jesus libera a promessa, ele permanece no mesmo lugar ainda por 2 dias. Quantos dias? 2. A pergunta é: por que Jesus permaneceu no mesmo lugar ainda por 2 dias? Se a promessa já tinha sido liberada, se a promessa já tinha sido enviada, se o mensageiro já tinha antecedido sua chegada em Betânia, por que é que Jesus demorou ainda 2 dias? Deus te abençoe e te retribua, galardão do profeta. Por que é que Jesus demorou 2 dias? Primeira explicação: esperar 2 dias significa se preparar para realizar e manifestar alguma ou qualquer uma promessa. Somente 3 pessoas entenderam, deixa eu repetir. Esperar 2 dias significa se preparar e se aperfeiçoar para manifestar alguma ou qualquer uma promessa. Levante as suas mãos para cima, eu quero profetizar de olhos abertos. Primeira explicação que o Espírito Santo está dizendo para nós outro aqui nesta noite: se a promessa ainda não se cumpriu, a voz profética, como o som de muitas águas, um som de uma multidão, diz para você: significa que eu estou te preparando, significa que eu estou te aperfeiçoando, significa que eu estou te lapidando, significa que eu estou te tratando, significa que eu estou te montando e te modelando para que esta promessa se cumpra na sua vida. Segura um pouquinho e diga para a pessoa que está do seu lado: então não reclama, não questiona, não murmure, mas deixa Jesus tratar, deixa Jesus mudar, deixa Jesus modelar, porque na hora em que ele perceber que você está preparado, na hora que ele perceber que você já está em condição, na hora que ele perceber que chegou o tempo e o momento, aquele que tem um cabelo branco como a lanha neve, aquele que tem a face brilhante como o sol, aquele que tem os olhos incandescentes
presente como chama de fogo, aquele que tem os pés